Fala, meu povo mentorizado, galerinha concurseira de todas as nossas turmas. Um grande momento agora da gente exercitar, fazer um grande simulado. Costumo dizer que é o simuladão do professor Johnny, né? Quando a gente coloca aí em xeque um assunto que é comum a todas as turmas, seja ela da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ou mesmo outras turmas aí que fazem parte, ou pessoas convidadas que estão aqui para conhecer nosso trabalho, fazer uma aula experimental. Também é a oportunidade de você trocar ideia com o próprio professor, não mais com as aulas gravadas, e sim com o ser humano, né? Esse que vos fala aqui. Então, a gente vai... Agora eu vou parar de olhar o nosso chat aqui, vou falar só pelo nosso encontro que é ao vivo, senão fica uma loucura, um monte de gente mandando mensagem lá, eu fico tentando atender todo mundo. Vocês falaram comigo nos bastidores aqui que não tiveram dificuldade, todo mundo encontrou o simulado. Então, o simulado ele pode ser de duas formas, ou interativo, ou eu posso liberar o PDF e vocês responderem. Na prática, o que a gente está buscando fazer? A gente está tentando fazer dessa forma, liberando o simulado na plataforma, porque aí vocês vão praticar em ritmo de prova. Porque se a gente entrega o PDF, vocês imprimem com mais calma, trabalham sob condições normais de pressão e temperatura. Então, o objetivo é que vocês estejam pressionados. Então, é como se vocês estivessem fazendo a prova mesmo. E aí, errar a questão, porque marcou errado, ter uma desatenção ali, né, porque não prestou o olhar atento àquele detalhezinho importante, né, que estava ali dentro da questão. Então, é isso. Né? Então, a gente vai passear agora pelas questões rapidamente, tá? Lembrando que eu estou buscando ter uma aula muito objetiva, até porque vocês já buscaram ler esse material antes. Então, eu sempre vou tratar essas questões aqui como se vocês já soubessem a resposta, até porque vocês já marcaram. Então, o objetivo é fazer um breve comentário. Se em alguma questão vocês quiserem um aprofundamento, poxa, Johnny, você podia explicar essa questão melhor? Eu explico. Em outros momentos, como é que vai funcionar? Eu vou liberar o simulado, o PDF ou ele interativo, e vou fazer a gravação com antecedência e vou liberar isso para vocês também. E aí a gente pode se encontrar só para resolver as questões que ficaram com dúvidas ali. Lembrando que esse encontro ao vivo ele é fundamental para a gente fazer um bate-bola sobre o plano de estudo, estimar também como vocês estão indo e definir também como que a gente vai seguir em direção aí às outras etapas, tá bom? Então vamos lá, resolver a questão número 1. A didática como matéria, assim, o que vocês marcaram nessa número 1? Todo mundo aí, o que vocês acharam dessa questão número 1? É uma questão que fala sobre a didática. Estou vendo que a Tainá entrou aí, seja bem-vinda, boa noite, Tainá. Então, a didática como matéria é síntese, ninguém está falando nada, então estou entendendo que está todo mundo acertando, ninguém tem dúvida nenhuma, posso passar? É isso, Nicolas? Se não tem dúvida, tem dívida. É isso, gente? Ninguém fala nada. Me ajudem, digam se está tudo bem. Mirela, está tudo bem? Carolina, não teve dúvida nenhuma? Ô, Johnny, eu não consegui achar o documento. Como eu tô aqui no carro, eu tava tentando procurar no celular e não consegui ainda. Tudo bem, Carol. Você tá na turma CIAW, né? Isso. Mas tu também tá na turma Cisne Branco, não tá? É que eu acho que acabou, né, o meu mês de pagamento. Eu não tô mais acessando ela. Ah, então pode ser por isso. Você tá nessa fase de transição. Mas esse material tá na CIAW também, Carol. Então, Johnny, eu te mandei até um print, eu não consegui achar lá. O único simulado que tem é aquele do Paulo, que ele corrige as questões de deixa eu só ver uma coisa aqui, enquanto eu falo com o pessoal resolvendo essas questões, mas eu mesmo pessoalmente coloquei essa questão aí lá esse módulo na CIAW. Pode ser que ela não foi publicada, às vezes a gente anexa, mas não publica, sabe? Existe uma função, que é a função de publicar, a gente insere, mas ele fica ali em stand-by esperando a gente publicar. Então, como foi hoje que eu coloquei essa da CIAW, as outras já estavam, eu só publiquei. Por isso que teve um pessoal falando assim, eu não estou encontrando, era o momento que eu estava publicando, né, esperando, CIAR, eu coloquei na CIAR, não coloquei na CIAW, deixa eu ver se eu coloquei na CIAW também, para você já tirar essa dúvida, tá? Peraí. Você procurou depois do módulo de didática? Foi, depois do módulo de didática só tem a parte do Paulo corrigindo as questões. Aham. É porque eu acho que tá lá no final. Deixa eu botar ele aqui, enquanto o pessoal tá entrando. Não, eu também olhei, Johnny, não consegui achar. Até copiei o mesmo nome na pesquisa. Engraçado. Você colocou simuladão, né? Simuladão. Mesmo na pesquisa assim eu não achei.
Às vezes tem Carol, uma spam. se quer, pode seguir aí, a gente resolve depois. É porque o caso da Carol é um caso bem diferente, né? Assim, a Carol, ela tá na turma CIAW, ela tá na turma vitalícia. Então, pode ser que a gente esteja com alguma, deixa eu ver, alguma instabilidade, deixa eu checar aqui. Enquanto isso, tá, Carol? Dá uma olhadinha, deixa eu dar dá um F5, às vezes isso também ajuda. Atualiza a sua página, vê se apareceu em algum outro lugar. Porque, para mim, ela está aparecendo. Eu vou até publicar tudo de novo e eu vou tentar. Ela está lá no final. Deixa eu tentar trazer para você lá para cima. Peraí. Ela estava depois do módulo de Zabala, tá? O seu, Carol. Na sua plataforma. Beleza, Johnny, eu vou responder aqui, tá? Tá. E também, se você não quiser responder agora, Carol, acompanha a gente também aqui, ajuda, tá? Ajuda também. Eu vou botar ele num lugar mais fácil para você encontrar. Eu vou colocar ele depois, igual eu estou colocando com os outros, tá? Eu vou colocar ele depois do módulo de didática, que aí você vai ficar mais fácil para você achar aí. Obrigada, Johnny. Nada. Enquanto isso, gente, tem alguém que teve alguma dificuldade nessa questão número 1, quer comentar alguma coisa? Foi tranquilo, achei tranquilo. Qual foi o argumento que vocês usaram? Qual foi a elaboração que vocês fizeram para chegar a essa questão aí? Eu quero entender como vocês chegaram a essa questão. Eu não quero chegar aqui e falar, número 1, a resposta é letra tal. Senão não tem lógica. Vocês podem olhar isso no gabarito e resolverem isso sozinhos, né? Então a gente tem que tentar fazer essa troca, poder dialogar com o professor, falar, professor, essa questão estava estranha, eu olhei essa questão aqui, quase marquei a letra A, mas eu fui na D, fui na C, e aí nesse momento que você pode trocar ideia, tá? Então é esse o objetivo também. Então, Johnny, quando eu vi essa questão, né, eu olhei assim a didática não como uma disciplina isolada, né, que é inclusive o que a resposta traz, mas que se alimenta das contribuições das demais ciências pedagógicas, né? Uhum. E tendo essa função integradora, e por isso que eu marquei logo essa. Esse é o meu comentário aí. E quando você acertou, você não consegue ver que acerta logo no início, você consegue ver depois, né? Só no final, terminando tudo. E como é que foi essa sensação de ficar respondendo a prova e só ver no final? Porque vocês costumam olhar assim, pegar a resposta e dar uma conferida, né? Ver se já acertou ou não. Não sei se vocês fazem isso. Gera uma ansiedadezinha, mas não adianta. Tem que esperar. O objetivo era esse mesmo também, tá? Trazer vocês para exercitarem esse tipo de exercício aí mesmo, de pensar um pouco mais para frente, né? Fazer a questão e ficar esperando lá para ver se vem a resposta. E assim, vocês sabem aí que existe, com essa forma, vocês podem fazer várias vezes. Eu habilitei essa função para vocês refazerem a questão, tá? Então, também é uma opção que ajuda, né? Porque quando você está nessa condição de refazer, fica mais fácil, né? Às vezes você, poxa, eu acho que aquela ali eu estava na dúvida, você vai exatamente naquela lá. Carol, você encontrou a questão, o simuladão aí? Porque agora é eu que perdi ele aqui. Carol, da turma CIAW. Ô, Johnny, eu encontrei, ele está embaixo do conteúdo de história. Ah, tá. Então ele está embaixo do conteúdo de história. Deixa eu ajustar ele aqui. Ô, Johnny, só isso mesmo. Ele está depois do módulo 3, né? Isso. O certo é ele ser antes do módulo de história. Tudo bem, Carol. Deixa eu só guardar o carro, tá bom? Já eu volto. Tudo bem, vai lá. Então, já ajustei aqui para a Carol também, que era a dúvida dela. Então, tá tudo certo. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer, então, essa questão. Já gastamos muito tempo aqui. Vamos resolver a questão de um jeito bem prático. A didática com matéria síntese agrupa organicamente os conteúdos das demais ciências pedagógicas. É uma afirmação. Segundo o Imbani, o professor necessita de instrumentalização teórica e técnica. A didática vai beber nessa fonte também, né? Ela vai trazer... essa questão, na verdade, traz a descrição da didática, né? Adaptando-a no contexto social. No entanto, o conceito de didática como matéria de integração implica que ela se nutre de conhecimentos e práticas de outras metodologias e ciências pedagógicas para formular generalizações em torno do conhecimento, tarefas, né, que são docentes, e comuns e fundamentais. Considerando as definições, quais as alternativas a seguir representa corretamente o papel da didática e sua relação com as ciências da educação. Até porque tem uma discussão muito forte, né, que o Brasil ele não considera a educação como uma ciência, mas sim, né, como uma área
né, que bebem em outras fontes, como sociologia, antropologia, filosofia. Vocês já sabem disso, que eu falo isso várias vezes nos vídeos. Então, a única resposta para nós aqui, correta, é a nossa letra D. Tá? A didática funciona como um campo que organiza os conhecimentos e modos de ação pedagógica na escola, recorrendo a disciplinas como filosofia da educação, psicologia da educação, sociologia da educação, o que a torna uma disciplina eminentemente pedagógica na sua essência, tá bom? Gente, olha aqui, a didática é uma matéria exclusivamente técnica. A didática é apenas descrever. Perceberam que tem umas coisinhas que são básicas? A didática é uma ciência autônoma que não necessita... Perceba que eu não preciso nem ler todas as questões na sua completude. Eu já consigo matar algumas coisas só nesse olhar clínico aqui. O professor, ao criar sua prática, deve desconsiderar as generalizações formuladas pela didática. Aí não, né? Ficou muito fácil de resolver essas questões aqui, essa questão específica, né? A gente matou a questão como sendo a letra D. Vocês viram isso no simulado? Alguém discorda, alguém quer fazer um recurso, quer chorar, quer pedir, pelo amor de Deus, para que não tenha questões desse tipo, ou a gente pode seguir em frente? Pode seguir. Tá. Então, letra D, ok? Número 2. O conceito de... deixa eu só fazer uma observação. Vocês perceberam que nessa número 1 é uma opção, né, correta, porque reflete a descrição da didática como um todo, tá? Com uma disciplina que vai reunir conhecimentos de diversas áreas, né, para organizar justamente o trabalho escolar, fundamentados, então, na pedagogia. A gente não pode esquecer, isso aqui é importante, que estamos falando de questões envolvendo esse livro aqui, tá? É um livro que cai concurso da Marinha, concurso da Aeronáutica, no concurso do Exército, e em concurso de prefeitura é um livro que cai, assim, ele é fundante, né, é um pilar, tá? Então, por isso que a gente está reunindo todo mundo hoje. Quando for coisas mais específicas, a gente vai ter no nosso planejamento aulas com as turmas específicas, tá? A número 2 fala do conceito de educação, enquanto multifacetado. Perceba que aqui há uma atenção sobre a ideia de uma educação intencional ou informal nessa questão, tá? Então a gente precisa ler essa atenção, com muita atenção, essa questão, porque ela tem elementos importantes que podem ser cobrados em diversas provas, tá? Então atenção a isso aqui. O conceito de educação é multifacetado, podendo ser compreendido em seu sentido amplo, referindo-se a processos formativos que ocorrem no meio social, de modo inevitável em um sentido estrito, quando ocorrem em instituições. Então, estrito nas instituições, está acontecendo de fato, nas instituições com finalidades explícitas de instrução e ensino, né, como uma universidade, como uma instituição escolar. Além disso, discute-se a educação intencional escolar e a extraescolar. Então, você pode ter uma educação intencional extraescolar. É isso que está dizendo aqui. E uma educação que é não intencional, ou seja, informal. À luz dessas distinções e da afirmação de que a educação é um fenômeno social e universal, assinale a alternativa que apresenta uma inferência incorreta. Então, olha que detalhe interessante. Essa questão ela tem 4 assertivas corretas e uma está incorreta. Ok? O que vocês marcariam nessa questão? Porque, olha só, número 2 fala assim, a letra A, a educação formal e a educação não formal são ambas modalidades de educação intencional. Sim. Distinguindo-se pelo fato de a primeira, ou seja, a não formal, ocorrer em escolas, é isso mesmo? Em escolas ou agências de instrução. E a segunda fora do sistema convencional. Tem alguma coisa errada nessa questão? O que vocês acham aí? Não. Não. Não é nada errado. Nada errado, tudo certinho. Foi a Samara que respondeu, né? Agora eu consegui ver aqui. Foi. Se apresenta aí quando for falar, porque senão só fica só o quadradinho que eu não sei quem está falando. Bom, letra B. No sentido amplo, a educação abrange uma vasta gama de instituições, ok? E atividades sociais, como a família, a religião, os costumes, nas quais os indivíduos são formados pelos simples fatos de existirem socialmente. Até essa questão aí, também, nada de equivocado. A gente pode dizer que está corretinho. A educação em seu sentido estrito, apareceu aqui para nós, quando ocorre em instituições. Embora ocorra em instituições... Vou apagar aqui, tá? Para facilitar a visualização de vocês. As marcações de cima. Embora ocorra em instituições específicas com finalidades explícitas de instrução, não se separa totalmente dos processos formativos gerais que acontecem no meio social. Concordo, né? Ela está conectada com esses processos sociais ali. Então, mais um corretinho. Vamos para a letra E.
A prática educativa não é apenas uma exigência da vida em sociedade, mas também um processo que capacita os indivíduos a atuar e a transformar no meio social, em função das suas necessidades coletivas. Corretinha também. O erro dessa questão, até porque a gente está buscando a incorreta, está na letra D. Vocês identificaram qual é o erro dessa questão? Porque tá falando, Larissa, tá? Que tô falando. Ele tá falando que toda interação no meio social é deliberadamente planejada e nem toda é deliberadamente planejada, né? Com objetivos específicos, podem ter outros, enfim, né? Acontecem, não necessariamente com objetivos planejados. Exatamente, Larissa. Muito bem, o raciocínio foi perfeito. A educação não intencional ou informal, aquela que surge das interações que são casuais, espontâneas, também é uma parte da prática educativa, como você mencionou. Estou resumindo o que você está falando, né? Contrariando essa ideia de que toda interação formativa é deliberadamente planejada. Preste atenção. Toda prática, se aparecer isso na sua prova, sei lá, no VOF, num certo ou errado, toda prática educativa é deliberadamente, né, toda interação informativa é deliberadamente planejada? Não. A gente tem práticas sociais, né, a gente tem ali interações formativas que não são deliberadamente planejadas. A grande questão, o grande detalhe nessa questão era justamente esse aqui. Isso aqui, gente, cai muito em prova. Muito. Eu fiz essa questão porque eu sei que cai muito em prova. Vocês vão encontrar isso no livro, tá, do Libânio. E isso eu já vi cair muito na prova da Marinha, já vi cair também na prova da Aeronáutica. Né? A ideia da prática educativa, lá pela página 24 desse livro, quando ele vai apresentar a didática como principal ramo dos estudos da pedagogia, quando ele vai falar da educação escolar, da pedagogia e da didática, ele vai falar que a formação do professor tem as suas dimensões, formação teórico-científica e a técnico-prática. Tudo isso está nesse capítulo que vai falar justamente dessa relação aí entre educação intencional e educação não intencional, educação escolar, educação extraescolar. Tá? A ideia de ensino também aparece lá dentro desse capítulo. Então, é importante estudar isso aí, tá bom? Alguma dúvida? Foi tranquilo isso aí? Ele vai falar exatamente dessa parte dessa questão, no número 2, quem quiser checar no livro, até porque os meus alunos são fidedignos, eles olham mesmo no livro e me perguntam depois. Vocês vão olhar, na minha versão, está na página 17, essa questão aqui, tá? Ele vai explicando que a educação ocorre em instituições específicas. Esse excerto aqui, ó, está na página 17 do meu livro, tá? Capítulo 1. E aí depois ele vai complementar dizendo que os estudos que tratam das diversas modalidades de educação, costumam caracterizar as influências educativas como não intencionais e intencionais. No nosso material de didática, eu faço essa divisão entre intencional e não intencional. Tá? Isso está no nosso material. Se você chegou a essa questão aqui hoje e não viu isso no nosso material, é preciso voltar no nosso slide, é preciso voltar no nosso conteúdo que eu faço a explicação detalhada. Aqui é o momento de correção das questões, é o momento de colocar em prática aquilo que vocês já viram. E se não viram, precisam dar uma olhadinha lá, tá? E também, na sequência, eu vou explicando também o que é educação não intencional, que é justamente essas influências do contexto social, do meio ambiente, sobre os indivíduos, enfim. E que todas essas influências, também denominadas de educação informal, correspondem também aos processos de aquisição de conhecimento, experiência, ideias, valores, práticas, que não estão ligados especificamente a uma instituição. Então, educação informal é aquilo que não está ligado a uma instituição, e nem é intencional. Então, grave isso, não intencional e informal. O segredo da questão estava na própria pergunta, olha aqui. Ó. Tá? Assim, a gente pode marcar com certeza o número 2 e dizer que a resposta é a letra D. Ok? Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Nenhuma dúvida? Podemos seguir. A número 3. O que vocês marcaram no número 3? Não, vamos lá, vamos por parte. A gente está buscando uma questão correta, tá? A escolarização é um dos requisitos fundamentais para o processo de democratização da sociedade. Pá. Lá na pergunta, a característica da escola pública e sua respectiva descrição. Então, perceba que ele vai fazer uma dimensão aqui sobre essa relação entre escola pública e sua respectiva descrição. Tá? Nesse livro do Libânio. Está falando de uma escola unitária, a gente está buscando conforme o livro. Tá? Então, a gente está buscando a resposta correta, né? Número 3. O que vocês marcaram nessa questão aí? Que é uma questão interessante.
está falando de uma escola democrática, né? E também vou dar uma dica sobre gestão participativa. Estou curioso para saber o que vocês marcaram. Vamos lá, meu povo. Larissa falou letra C. Perfeito, Larissa. Acho que você foi a única que respondeu. Então, olha só. Resposta correta dessa questão. Escola democrática. Perceba o seguinte. Garante o acesso à permanência de todos nos anos de escolarização, proporcionando ensino de qualidade que considere as características dos alunos. E deve ter mecanismos democráticos de gestão interna, envolvendo a participação da direção, professores e pais. É uma questão politicamente correta, né? Ela está tão perfeita que não tem nem o que considerar, né? Não tem nem o que acrescentar aqui. Perceba o seguinte, nesta alternativa número 3, se descreve ali precisamente 2 aspectos da escola, né? Da escola democrática. Quais são os 2 aspectos da escola democrática, segundo Libani? A ideia de um acesso com qualidade e a ideia de gestão participativa. Se você estiver fazendo a prova da PND, por exemplo, né, a Prova Nacional Docente, e tiver que fazer uma questão discursiva e queira falar sobre o aspecto de uma escola democrática, segundo Libani, você pode tocar nos 2 tópicos importantes. A ideia de um acesso com qualidade e a ideia de gestão participativa. Perceba que Libani, e toda a sua complexidade desse livro, traz elementos sobre currículo, sobre tendências pedagógicas. Eu teve uma aluna que até me mandou mensagem dizendo que estava com muitas dúvidas sobre tendências pedagógicas. E a outra estava com dúvida em currículo também. Então, assim, esse livro ele é um guarda-chuva para diversos assuntos, para diversos livros que virão depois na sua trilha de aprendizagem. Tá? Então, não tem muito erro aqui, não. Até porque está falando da característica de uma escola pública com sua respectiva descrição. No contexto da didática e da democratização do ensino, tem essas características desejáveis para a escola pública. E aí, quais são as características que também você tem que gravar? Ó, vou botar de uma outra cor aqui. Característica unitária, democrática e gratuita. E aí, ele colocou na questão, Johnny Malvadão, foi brincando aqui, ó, colocou de unitária aqui, democrática aqui, unitária aqui e gratuita aqui. E foi brincando com essas relações. Então, a única resposta que compreende como sendo a resposta correta é a letra C. Então, nossa resposta, letra C. Quem errou essa questão precisa dar uma olhada na perspectiva de educação e democracia, a didática e a democratização do ensino. Está lá pelo capítulo 2, tá? Toda a sua escolarização, suas lutas democráticas, tudo que o Libani vai trazendo para nós, lá pela página 36. Por exemplo, ele vai falar que a escola pública deve ser unitária, e o ensino básico é um direito fundamental de todos os brasileiros. É nesse sentido que ele fala de uma educação, um ensino, uma escola pública que tem uma escola unitária. Né? Quando ele vai falar da escola pública que deve ser democrática, vai falar que garante a todos o acesso à permanência, no mínimo, aqui ele está dizendo 8 anos, né, de escolarização, no meu livro ainda está falando sobre isso. Né? Proporcionando um ensino de qualidade, ele vai nesse sentido aqui, de garantir a permanência, né, toda essa ideia da gestão também. Quando ele vai falar da escola ser gratuita, eu estou desmembrando isso, tá? Conforme o livro. Ele vai trazer que é um direito essencial dos indivíduos que se constituem ali como cidadãos. E aí, gente, precisa dar uma olhada. Né? Toda essa ideia de democratização traz consigo também a ideia... Vou aceitar aqui, Eduardo. Traz consigo essa ideia de igualdade e, da mesma forma, a ideia de diversidade. Que ele vai explorar isso aí lá pela página 39, vai falar que a escola, conectada à pedagogia, está conectada ali ao ideal de lutas democráticas por conhecimentos, necessidades, interesses, lutas. Tudo isso que eu estou mencionando está no livro. Vocês precisam dar uma olhada nesse livro, no capítulo número 2, é isso? Número 2, isso. Na sequência, ele ainda vai falar sobre o fracasso escolar. Essa ideia de que o fracasso escolar precisa ser derrotado. Então, é importante estar atento a isso também, das tarefas da escola pública, lá pela página 43 ele vai falar isso. Né? E aí, na sequência, ele vai trazendo vários tópicos, inclusive, né, sobre o compromisso social e ético dos professores, lá pela página 47. Então, essa questão aqui não costuma aparecer muito na prova da Marinha, esse capítulo número 3, mas, né, quem vai fazer a prova da aeronáutica, por exemplo, provas de prefeituras, provas como a PND, é um tópico interessante entender essa diferenciação, né, que o Libani traz para nós aí sobre características desejáveis para a escola pública, a ideia de ser unitária, democrática e gratuita. Entender essa diferença. Eu faço toda essa explicação na aula, né, na aula que a gente tem lá, né, gravada, no módulo que você teve acesso, você que é nosso aluno, você viu tudo isso. Tá? Número 3, então, letra C.
Número 4. Essa questão aqui é bem simples, bem tranquila e também bem decoreba, né? Questão número 4. O que vocês marcaram nessa número 4? Vamos ver se vocês estão ligados. E detalhe, eu fiz até mnemônico para decorar isso, a ideia de herbar. No nosso Instagram, inclusive, eu coloquei até uma foto sobre o herbar e botei lá na descrição sobre herbar. Comênio, herbar, Pestalozzi, Froebel, são autores que são muito importantes, vocês precisam dar uma estudada, né? Ele está falando sobre uma análise do processo psicológico de aquisição, sob a direção do professor. Eu vi sua mensagem aqui, Sâmara, você não falou, mas eu vi ali, dando a resposta. Considerando as contribuições de herbar... Isso. Considerando as contribuições de herbar... Agora a sala está ficando cheia, hein? Está merecendo uma foto agora. Deixa eu ver que não é todo dia que a gente tem sala assim, pessoas estão aparecendo. Olha, vou fazer um print bem bonitão aqui daqui a pouquinho. Vamos fazer um combinado. Às 9 horas eu vou fazer um print, hein? Vou fazer um print, já prepara o cabelo, prepara aí a cara, dá uma melhorada, quem quiser participar na foto, tá bom? Prepara aí que eu vou fazer uma linda foto. Deixa eu ver se eu consigo já fazer um print aqui para dizer que temos bastante. Ó, tem bastante gente. E aí, o que vocês marcaram nessa número 4? Eu ia falar número 13, ó. E temos 13 pessoas. Letra D. D? C de casa. D, C de casa, show. C de certo, né? Muito bem. Bom, quem marcou a letra C gabaritou essa questão, tá? É justamente isso aí. Né? O herbário vai falar, né, dessa divisão, né, dos passos didáticos, e aí tem que decorar mesmo. A única opção correta, que apresenta os 4 passos didáticos estabelecidos por herbar, é justamente a letra C. Clareza, associação, sistematização e método, ou aplicação, né? Aí você pode criar um mnemônico aqui, ó, CASM, sei lá, você pode CASM, ou colocar uma outra coisa aí para você decorar, tá bom? É preciso estudar esse conteúdo aqui. E ele brinca aqui, né? Johnny Malvadão brincou. Botou preparação, apresentação, assimilação, generalização. Esse herbar, né, é um autor que vai sendo trabalhado no livro, na obra do Libânio. Ele vai falar de alguns... ele vai falar do desenvolvimento histórico da didática. Ele vai falar da antiguidade clássica, dos gregos, dos romanos. Ele vai falar dos meados do século XVII, que não podíamos falar de didática como teoria de ensino, né? Que sistematizasse ali o processo didático, o estudo científico. Depois ele avança no que ele chama de didática a partir de Comênio, né? 1592, 1670, que foi o ano, né, de existência de Comênio, mas ele lançaria de sua didática magna e foi o primeiro educador a formular a ideia de difusão de conhecimentos a todos. Então, essa ideia de didática a gente tem ali como uma fundação, a parte seminal ali com Comênio. E ele vai falar sobre o Comênio. Na sequência, ele vai apresentar que no século XVII o Comênio viveu ali, né, mais meio que na Idade Média e tal, que nesse momento o ensino era muito intelectualista, verbalista, dogmático, em muitas escolas ainda é assim hoje, né? Um ensino muito diferente da vida e muito conectado à religião. Na sequência, ele chega a Jean-Jacques Rousseau. Existem provas que colocam apenas os autores, fazem associações. Já vi isso cair na prova da aeronáutica, tá? E apareceu muito isso aí também. Aí ele avança, né, vai trazendo Rousseau para chegar a Pestalozzi, e aí o nosso autor, né, traz também o Johann Friedrich Herbar, né, que ele vai apresentar, que as ideias de Comênio, Rousseau e Pestalozzi influenciaram o Herbar. Perceberam que eu fiz um caminho histórico para chegar a Herbar? Herbar não surgiu do nada, ele foi influenciado por alguém. Normalmente nós somos. Eu, enquanto doutorando, eu sou influenciado por autores que são conhecedores, que produzem conhecimento sobre a minha área de pesquisa. E assim também aconteceu com o Libânio, né? Ele vai lá nos seus fundadores da didática, digamos assim, né? Depois ele vai chegar àquilo que a gente está conhecendo como as tendências. E aí, pessoal que estava falando comigo no número do Mentorizar aí, pedindo informações, tem uma aula específica sobre tendências pedagógicas, tá? Tem um livro específico que vai falar sobre isso. O livro do Libânio, ele, como ele trata de tudo, ele passeia sobre isso. Mas para quem tem dúvida, a gente tem no site um mapa mental sobre as tendências pedagógicas, tá? E aí, nessa questão, então, ele vai trazer o pedagogo... Vocês sabem que o Herbar é um pedagogo alemão, né? Todo mundo sabe disso? Alguém tinha dúvida sobre isso, que é um pedagogo alemão? E ele teve muitos discípulos também, tá? E ele continua sendo inspirador, muito inspirador, da nossa pedagogia conservadora, tá? Junto com a formulação teórica da pedagogia como ciência, ele vai desenvolver
uma análise de um processo psicológico, didático, de aquisição de conhecimento. Beleza? Então, o Herbar, uma outra coisa que também pode aparecer é que o fim da educação, eu falo muito isso nos vídeos lá, que para Herbar, o fim da educação tem conexão com a moralidade. Tá? Isso aqui é importante também vocês saberem. Ok? E que o professor é o arquiteto da mente. Gravem isso aí, tá bom? Beleza? Então, número 4, com certeza, aí é a letra C. Uma questão que, se você não conhece a obra de Herbar, você erra. Não tem jeito. Número 5. Ainda nessas questões, aqui, ó, as teorias pedagógicas. A gente vai trazer a pedagogia. Perceba que no próprio livro do Liban dá para fazer uma prova inteira, né? Uma prova inteira dá para fazer aqui. Tranquilo. Então, temos aqui a pedagogia tradicional, inserida num grupo liberal. A gente sabe dessa divisão, ok? Que na liberal a gente tem as pedagogias tradicional, as renovadas, que são as diretivas, a renovada diretiva e a não diretiva, a tecnicista, ok? Mais alguma? Não, mais nada. Ninguém falou nada, então é isso, né? Todo mundo concordando com o que eu estou falando. Se eu estiver falando besteira, está todo mundo concordando, né? Pedagogia, aqui é o grupo da pedagogia liberal. Aqui é a pedagogia progressista. A gente tem aqui quem? Vamos ver se vocês sabem. Nossa tendência. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Alguém vai falar para mim. No grupo da pedagogia liberal. A gente já falou. No grupo da pedagogia progressista. Temos 3. Alguém aposta? Libertária. Alguém está vivo por aí. Libertária. E aqui em cima? Foi a Melanie que falou, né? Isso. Libertadora. Isso, libertadora. Do nosso Paulo Freire. Vou botar aqui o PF de Paulo Freire. Não é prato feito, não, hein? E, por último, qual? Crítico social dos conteúdos. Isso, crítico social dos conteúdos. Tá? E do nosso? Saviani. Libânio. Muita gente faz essa confusão. Eu achava Críticos- que era Saviani. Crítico social dos conteúdos é do Libânio. A histórico-crítica, que é de Saviani. Eu tenho um vídeo até que eu faço essa distinção. Eu explico bastante sobre essa diferenciação aí entre um e outro. Mas aqui para a gente, vamos focar nisso aqui. Então, só para a gente encurtar a história. Então, segundo Libânio, seu papel era a preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Ele está falando desse grupo liberal. Eu até canto a musiquinha que eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Para quem tem dúvida, vocês vão ver isso aí nas aulas, tá? Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, a questão número 5, ela traz um detalhe sobre a pedagogia tradicional, inserida dentro desse grupo da pedagogia liberal, tá? Então, é preciso fazer essa distinção para você não se confundir. E é óbvio que a banca vai brincar com essas possibilidades, tá? Então, ela vai trazer isso para você. A gente está buscando a questão incorreta. Então, vamos lá. Todas estão corretas, exceto uma, a questão número 5. Então, vamos lá. O método de ensino predominante era a exposição oral, com ênfase em exercícios, copy, repetição mecânica. Essa é uma característica da tendência tradicional, né? Visando a memorização, aplicação do conteúdo durante o professor, sim. Corretinha, né? Não tem nada de errado nessa questão. A letra B. A escola, nessa concepção, formava as pessoas para se adaptarem aos diversos papéis sociais já existentes. Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não quero mudança do status quo da sociedade. Para questioná-los ou promover sua transformação. Então, partindo da premissa de que todos tinham oportunidades iguais, o sucesso dependia apenas do esforço individual. Que incoerência. Na prática, a gente sabe que não é assim, né? As condições sociais elas vão determinar muito, né, de como que isso vai acontecer, né? Então, isso enquanto uma visão progressista, muito próxima da que eu tenho, né? Da que eu vejo, o mundo e a estrutura social. Então, essa aqui está corretinha. A gente está buscando a incorreta. Os conteúdos transmitidos pelo professor. O professor é magistrocêntrico. A gente viu muito isso, né, que na pedagogia tradicional é isso, dessa forma. Os valores sociais acumulados pelas gerações adultas são repassados aos alunos como verdades absolutas, sem preocupação em estabelecer relações com o cotidiano, com a vida, com a criticidade, né, com aquilo como está estruturado. Então, corretinho, né? A letra D. A avaliação tinha como objetivo principal valorizar os aspectos cognitivos complexos, como a capacidade de análise crítica e a aplicação do conhecimento em situações novas, realizando verificações contínuas e diagnósticas. O que vocês acharam dessa questão aqui? Eu vi que teve gente que respondeu a letra D. Por que essa questão está errada? Tempo.
Samara aqui. É Samara. porque isso não é da pedagogia tradicional, né? Essa Isso. avaliação tem como principal objetivo valorizar os aspectos cognitivos, né, complexos, né, a questão da criticidade, relacionar com a prática, isso não é nada tradicional. Perfeito. Eu acho que a grande chave você pegou, Samara, é você olhar para a análise crítica. Você pensar em análise crítica na pedagogia tradicional está errado, né? Porque a pedagogia tradicional, ela valoriza o quê? Ela valoriza a memorização, a repetição, olha aqui, ó, repetição, ok? Ela valoriza, né? As avaliações, elas exigem o quê? Uma reprodução idêntica do que foi transmitido, uma repetição mecânica. Eu decoro para na hora da prova aplicar, né? Infelizmente, a gente tenta fugir um pouco dessa ideia tradicional, mas na prática a gente acaba fazendo isso aqui também. Porque concurso é isso. Você repete, até chegar lá na hora de tentar reproduzir, né? Reproduzir ou associar aquilo. E reproduzir, gente, não necessariamente é transcrever. Você pode marcar o X, está marcando o X a partir daquilo que você decorou. Você não tem uma análise crítica sobre isso. E a Marinha, ela deixa muito a desejar nesse sentido, né? Ela é extremamente tradicional naquilo que faz. Mas isso não vem ao caso. São as regras do jogo, aceita quem quer, entra no concurso quem quer, e é assim, né? É por isso que é tão difícil. E a reprodução é idêntica do que foi transmitido, ela não foca em aspectos cognitivos complexos, como a própria Samara comentou para nós aqui. O foco não está em aspectos cognitivos complexos, né? Ela não foca nisso, ou avaliações diagnósticas contínuas. A avaliação, ela se dá principalmente pelo quê? Pela decoreba, antes da prova. Tá? Então, a nossa resposta aqui, com certeza, é a letra D, enquanto uma resposta incorreta, que é o que a gente estava procurando. Então, número 5, resposta a letra D. Vamos ver a letra E? A relação dos professores e alunos era predominantemente autoritária, com a expectativa de que os alunos permanecessem em silêncio e sem comunicação com os colegas durante as aulas, o que justificava uma disciplina rígida, inclusive o uso de castigos. E aí? Isso aqui faz parte da tradicional? Sim. A repetição mecânica, a ideia do controle disciplinar, isso faz parte da pedagogia tradicional. Tá? O que a gente estava procurando era incorreta. Então, a nossa resposta aqui, 5, letra D. Ok? Vamos avançar aqui. Pedagogia renovada. Em oposição à tradicional, ela busca renovar o método. Ok? Então, valoriza a criança como sujeito de aprendizagem. Isso é um detalhe importante. Ela valoriza o método. Valoriza a criança ali, né? Ela valoriza a ideia de o sujeito da sua aprendizagem, sendo um agente do próprio desenvolvimento. Então, foca-se na ideia do aprender a aprender. Um nome importante, John Dewey. Olha que interessante. Essa corrente se subdivide em diretiva, progressivista, não é progressista não, hein? Vista, ó, progressivista, é a diretiva. Pode ser pragmatista, escola novista também. E a não diretiva. A não diretiva é tal como uma terapia, autodesenvolvimento, que o nome é Carl Rogers. Tá? Já a progressivista, deixa eu botar de uma outra cor aqui, ó. Já a progressivista, a gente pode dizer que o nome importante é John Dewey, tá? E toda a sua influência aqui do movimento de escola nova, tá? Então, olha que pergunta. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente suas características? Deixa eu apagar agora isso aqui para ficar vendo melhor. Ele apresentou isso para nós, mas olha o que ele pergunta, de fato. Considerando a pedagogia renovada não diretiva, de Carl Rogers. Tá? Qual das alternativas abaixo descreve corretamente suas características conforme a Libani? E aí, gente, não tem erro, né? A única opção que sintetiza as ideias de Carl Rogers na pedagogia renovada, lembrando que você que está assistindo essa aula aqui, a gente já entregou esse simulado antes, eles já resolveram, a gente está só fazendo a correção. Por isso que a gente está fazendo essa dinâmica aqui, já de ir apresentando as respostas, e não tão detalhado como uma aula expositiva, desde o início, até porque tem um módulo de conteúdo de explicação disso tudo aqui, tá? Então, a única resposta que sintetiza essa questão número 6 é a letra D. Corretamente, né? Lembra que eu falei terapia? Acabei de dar essa resposta aqui. Opa, marcou C sem querer aqui. A aula é vista como um movimento terapêutico, onde o professor atua como um facilitador do autodesenvolvimento e da realização pessoal do aluno, sem dirigir o processo pedagógico, pois isso cercearia a liberdade individual. Os conteúdos não possuem relevância primária. Então, olha que importante a gente conhecer. Gente, eu queria fazer uma observação. Todo mundo
todo mundo, as pessoas precisam desmistificar a ideia de uma terapia, tá? Eu faço terapia, muitas pessoas do meu círculo social fazem também. Então, assim, é importante a gente conhecer, né, se conhecer, né, conhecer os nossos medos, conhecer os nossos desafios, conhecer as nossas limitações. Inclusive, você que está passando por um dilema pessoal, procure ajuda, é importante passar por isso também. Né? Tem muitas, a gente está com diversas campanhas de prevenção ao suicídio, né? Então a gente tem aí a tarefa também de trazer isso. Eu não sou psicólogo, tá? Mas a gente, por conhecer algumas coisas, a gente precisa também comentar sobre isso, né? Então, você pode estar passando por algum dilema pessoal. O mundo dos concursos, ele mexe muito com o nosso emocional, e isso faz com que a gente também necessite de ajuda profissional. Tá? Profissional. Cuidado com pessoas que não são realmente formadas com a psicologia para poder te acompanhar aí. Tá? Então, é fundamental que você procure também apoio com especialistas. Vejam lá o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o registro no CRP, né? Então, é fundamental isso aí. Eu não sei se alguém aqui faz terapia e gostaria de dividir isso, mas eu sempre sugiro para as minhas alunas, principalmente com alunas que passaram por frustrações em concursos e se dedicaram muito. Eu tenho uma aluna que passou muito por um dilema e hoje, inclusive, ela está lá, vivendo o sonho dela. Né? Então, assim, é fundamental a gente se conhecer as nossas limitações. Então, não vamos esticar muito nisso aqui, não, mas eu acho que era importante a gente destacar isso, porque muitas das vezes o professor acaba assumindo esse papel de terapeuta, mas é fundamental encontrar esse espaço. Na mentoria, a gente ouve muito dos dilemas dos nossos alunos. É muito. O aluno que... Vocês não têm noção do que é a minha vida. Eu tenho mais de 200 alunos. Então, assim, quando os alunos chegam para mim, tem aluno que fecha a turma Cisne Branco e quer mudar para Pegasus. Tem aluno que não sabe o que quer. Tem aluno que quer que eu decida a vida. Uma vez eu dei uma mentoria assim, eu falei para a menina assim, inclusive essa menina até ao vivo aqui com a gente. Eu não vou falar o nome não, mas eu vou falar a história. Falei, olha, o que você quer é uma mentoria de vida. A mentoria de vida eu não te dou. O que eu posso te dar aqui é o conteúdo, como ser aprovado. Porque, gente, olha só o tamanho da responsabilidade aí, o tamanho do dever que eu assumo. Uma pessoa chega e fala, eu quero fazer isso, e ela coloca em mim a decisão para escolher se ela faz a prova da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Gente, isso é surreal, não tenho condições de fazer isso. Eu tenho condições de dizer assim, olha, essa prova tem essa característica, essa tem essa, e essa daqui. Quais são as certezas? Nenhuma. A gente nunca sabe qual concurso vai abrir, mas, ao longo do tempo, a gente sabe que a Marinha abriu isso. Nesse ano abriram 11, talvez ano que vem tenha isso aqui de previsão, como eu já falei em outras aulas, 3 vagas, 2 vagas, enfim. Agora, Aeronáutica, teve ano que não abriu, mas esse ano abriu. Exército, 2 anos seguidos está abrindo. Ano que vem vai abrir? Ninguém sabe. Talvez em dezembro a gente já tenha a divulgação das vagas do Exército. Então, é preciso que você entenda essa decisão é somente sua. Eu não vou... eu não posso ter essa tarefa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido? Ou vocês acham que eu estou sendo muito arrogante em falar dessa forma? Estou sendo grosso? Porque às vezes é isso. A gente precisa entender também como vocês estão entendendo. O silêncio quer dizer o quê? Todo mundo concordou? Vocês devem passar por isso também nas escolas de vocês, eu tenho certeza. Eles são acionados como psicólogas e não pedagogas. Não é isso? Eu acho que as pessoas querem muita resolução dos problemas e a gente não tem esse papel. Não tem mesmo, Nem Larissa. pode. A gente nem pode, né? Eu tenho uma conhecida que a diretora dela tinha uma formação em psicopedagogia. E todos os problemas pedagógicos ela queria clinicar. Então, a dificuldade dessa pessoa, que era coordenadora pedagógica, ela falava assim, olha, esse espaço que você está trazendo aqui não cabe à escola, não cabe o papel de coordenação, de gestão. Você está querendo fazer um consultório. Pessoas que são psicopedagogos atuam lá. Aqui você não é isso. Então, até que ela fez isso com os pais. Ela está falando isso entre os professores. Quando ela fez isso com os pais extremamente instruídos, olha, peraí, mas a sua fala está muito clínica, você não é a psicopedagoga da minha filha, você não é o psicólogo da minha filha. Então, vamos colocar os pingos nos is. Aí, assim, a coordenadora virou para ela e falou assim, ó, lembra que eu te falei? Você seguiu o caminho errado, agora é contigo. Passou vergonha de bobeira.
né? Então, a gente precisa também saber essas diferenças, né? Saber também essas diferenças, porque isso delimita também os nossos espaços, né, de atuação. Beleza? Então, 6, letra D. Dá uma olhadinha na questão depois, se você tiver alguma dúvida, pode chamar depois. Beleza? Questão número 7. Ainda falando sobre as tendências. Aqui das teorias crítico-reprodutivistas. Aqui, gente, é aquela outra divisão que traz uma menção ali a essa subdivisão das teorias, né? A gente tem ali as tendências críticas e as não críticas. Saviani vai dividir de uma forma, Libani de outra. Mas a gente está falando das teorias. Aqui está falando dois franceses, né, que são justamente Pierre Bourdieu e Passeron. Caiu agora, nesse ano de 2025, a prova, né, da Marinha. Tem aí gravado, eu falando assim, ó, se cair violência simbólica, vai firme, né, em Bourdieu. E, obviamente, o Passeron está conectado ali, né? Então, quem assistiu essa minha aula gabaritou a questão, né, na prova da Marinha. Eu falei sobre isso. Então, a questão número 7 já vai trazer essa perspectiva aí para a gente, tá bom? Diz assim, as teorias críticas reprodutivistas desenvolvidas a partir dos anos 70 reconhecem a intrínseca relação entre educação e sociedade, mas concluem que a função da educação reside na reprodução. O que essa galera começou a pensar? Olha, inclusive eu tenho até a figurinha sobre Bourdieu, depois eu mando para vocês, que eu uso bastante essa figurinha. Então, só faz sentido para pedagogo, gente. É muito engraçado. Pedagogo, sociólogo, né? Tem gente que tu manda essa figurinha, você não entende, mas é do Bourdieu, figurinha do Bourdieu. Então, assim, essa galera aqui estava pensando assim, olha, a sociedade está com esses problemas todos, mas a escola acaba reproduzindo. É isso. E ela faz isso através de uma violência simbólica, né? Esse sistema escolar impõe um capital cultural da classe dominante que acaba sendo reproduzido. Então, o que estava sendo questionado na questão? Assinale corretamente o que descreve a essência da violência simbólica. Descreve a essência da violência simbólica no contexto educacional. Então, queria saber sobre a violência simbólica, tá? E aí, gente, a única resposta aqui para nós, que dá para ser a correta, o que vocês marcaram aí como correto? Letra E. Isso, E ou E, né? Dependendo de qual seja a tua região aí. Então, a letra E. No que tange ao sistema escolar, embora se apresente como neutro e universal, é um instrumento pelo qual os grupos dominantes controlam os significados culturalmente legítimos e mais valorizados. E favorecem, então, o sucesso das crenças, das crianças da elite, que já possuem acesso a um capital cultural. Eu sempre dou esse exemplo. O aluno não estuda o Egito, ele vai ao Egito. Ele não estuda o museu tal, ele vai ao museu. E aí acaba justificando o fracasso das classes dominadas dessa forma. É a ideia de um capital cultural. Perceba que a questão número 7, a letra E, ela é a única que capta a essência da violência simbólica, que se baseia justamente nessa imposição de um capital cultural dominante e na justificativa de um fracasso das classes populares, por meio dessa imposição, que é uma imposição velada, por isso que é simbólica, a violência simbólica. Gente, existem muitos pesquisadores que tateiam, vão ali trabalhando com Bourdieu, um autor muito estudado, muito utilizado aí em pesquisas acadêmicas. Acho que vale a pena quem tem interesse em estudar um pouquinho, conhecer mais sobre Bourdieu, vale a pena, tá bom? Então, a resposta número 8, número 7, letra E. Deixa eu marcar aqui que eu gosto de fazer isso para facilitar quem está vendo depois a aula gravada. Ok? Estamos caminhando para o fim e eu tenho uma surpresa para quem ficar até o final, tá? Uma surpresinha aí. Uma coisa que eu só vou revelar aqui, porque lá no simulado não tinha como colocar. E aí é um dever de casa. O que é aí? A didática como teoria da instrução organiza e coordena o trabalho docente por meio de 3 operações didáticas essenciais. Aqui é interessante, porque ele vai misturar a ideia de planejamento, a direção de ensino, a aprendizagem e a avaliação. Tá? O planejamento escolar, em particular, é um processo de racionalização e coordenação da ação docente. Isso aqui é uma máxima, né? uma expressão que é muito utilizada para a ideia de planejamento, que articula a atividade escolar com uma problemática do contexto social. Dadas as múltiplas funções do planejamento, quais as opções a seguir apresentam uma característica essencial do plano, segundo Libânio. Olha como que Libânio é complexo. Ele traz a didática, ele traz a democratização, ele traz fracasso escolar, ele traz tendência, ele traz psicologia, ele traz autor, ele traz a relação com o planejamento, com a avaliação. Gente, esse livro do Libânio é uma prova. Facilmente é possível fazer 100 questões desse livro aqui e vocês errarem as questões. Tamanha a complexidade desse livro. Facilmente, e aí eu posso dizer, porque eu tenho um aluno aqui que já fez isso mais de uma vez,
Dá para ler Libânio uma vez, errar na prova, ler Libânio de novo, todo, esse livro todo, errar na prova, ler Libânio de novo todo, até que acerte. Então, assim, eu tenho alunos aqui que estão lendo esse livro pela terceira vez. Eu já li esse livro mais de uma vez. Inclusive, todo ano eu leio esse livro para poder dar aula. Todo ano eu leio esse livro, porque ele tem sempre muitos elementos. E se eu pudesse fazer mais questões sobre esse livro, eu faria facilmente. É porque aqui para a gente acaba sintetizando. E eu vou falar de questões já com vocês, sobre a ideia de construção de questões, que é uma característica interessante para vocês praticarem. Tá? Fiquem também até o final aí. Então, a questão número 8, o que vocês marcariam? A única que descreve a coerência como uma característica fundamental do planejamento, que vai garantir essa articulação entre os seus elementos e a prática, é a questão, é assertiva qual? Letra? D. Ninguém? D de dado. A coerência do plano é essa relação de existir entre as ideias e a prática, bem como a ligação lógica entre os seus componentes. Objetivo, conteúdo, método, avaliação, o que assegura que as ações docentes estejam alinhadas com propósitos educacionais. Tá bom? Então, isso aqui, com certeza, é a letra D. Vocês conseguiriam identificar o erro da letra A? Vamos ver se vocês... Rapidamente aí. Só me fale assim, bateu o olho, o que vocês acham de errado aí? Inflexível e rígido. Show. Letra B. Demoraram muito. Apenas prever atividades. Isso. Apenas prever. A principal função do planejamento não é apenas prever, né? E sem necessidade de revisão ou adequação. Tem outra coisa também, né? Percebam que isso são os distratores. Eu falo isso muitas vezes, vocês sabem nos vídeos que eu falo bastante sobre isso. Distratores são pegadinhas, palavras excludentes, de exceção, palavras que vão determinar o desvio, né, do candidato desatento ali. Né? Letra C. Sem considerar as possibilidades. Isso. Letra E. Apenas um instrumento. Administrativo. Atenção para isso. Já vi a banca da aeronáutica cobrar uma questão a partir de uma charge, e que isso aqui era contextualizado, que planejar significa responder, preencher formulário. Então, existem diversas formas de você cobrar uma questão como essa daqui, tá? Como essa assertiva da letra E. Mas a nossa resposta, então, aquela que está correta, é a letra D. Ok? Vocês estão muito bem, hein? Estou gostando de ver. Ou eu fiz uma questão, um simulado muito fácil, ou vocês estão muito bem mesmo. Vamos caminhando aqui, número 9. Os métodos de ensino, compreendidos como, né, essa ideia do como, são as ações do professor que organizam as atividades do ensino. Então, a gente está buscando o como. Né? Toda vez que a gente fala de método de ensino, falando do como. É número 9. Aí, o que está trazendo para nós aqui? Apresenta diversas classificações e formas de métodos, como a exposição, o trabalho independente e a elaboração conjunta e o trabalho em grupo. Gente, isso aqui é uma carta marcada. Inclusive, caiu na prova do Exército, tá? Acho que tem um ano desse aí, né? Foi ano passado que caiu. A ideia dos métodos de ensino. O que eu vou fazer uma sugestão para vocês? No nosso site, ainda que você seja da turma Verde Oliva, ainda que você seja da turma Pegasus ou Cisne Branco, no nosso site existem alguns mapas mentais. Ao longo da plataforma, a gente vai colocando também. Mas eu acho que também é um trabalho anterior a estudar na plataforma. Baixar no nosso site, e se você está assistindo essa aula aqui gravada, também você tem essa possibilidade, www.mentorizar.com.br. Eu disponibilizei alguns conteúdos gratuitamente. Tá? Por exemplo, e-book sobre Libânio, os métodos de ensino, e-book sobre sociologia, os autores principais de sociologia estão lá, atualizações de LDB estão lá também, né? Então, você vai baixar isso aqui gratuitamente. Se você estiver assistindo essa aula pelo canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui no canal do YouTube. Mas se você está na plataforma, basta acessar www.mentorizar.com.br. Tá bom? Tem vários e-books, eu posso até mostrar alguns aqui depois. Alguns são até pagos, e-books de livro Saviano, por exemplo. Mas tem lá. Tem um e-book muito legal, de dicas de estudo, né, para iniciantes, do iniciante ao mais experiente. Então, tem muita coisa que vocês podem também, né, ir digerindo, principalmente para quem está começando essa jornada dos estudos. Tá? Acho muito importante destacar isso. Mas sobre essa classificação correta de utilização dos métodos de ensino, é óbvio que a banca ela vai brincar com esses métodos aí. Né? Então, a única que está falando um pouquinho sobre esses métodos de forma a apresentar
a sua utilização é a letra, número 9, letra E. E. Nossa, tá muito bem você, hein, Larissa? Muito bem também, ô Nicolas. Gostando de ver. Tá fazendo jus, hein, Nicolas? É isso aí. Fazendo jus, está se dedicando. Muito bem. Então, a letra E fala o seguinte: a escolha e a organização dos métodos de ensino devem corresponder à necessária unidade entre objetivos e conteúdos e métodos, refletindo uma concepção da sociedade, da prática humana, do mundo e do processo de conhecimento, sem se reduzir a um conjunto isolado de procedimentos. Perceba o seguinte: nessa questão, a gente tem impossível distrator sem ser, tá? Então, mas não torna a questão errada. Então, qual é a pegadinha? Às vezes o aluno olha um distrator, já acha que aquela resposta ali tá equivocada. Então, atenção, às vezes o distrator faz parte da coerência da questão. Ok? Chama atenção para vocês sobre isso aí. Tem aluno que fala assim, não, o Johnny falou que é distrator, isso aqui está errado. Não, não é assim. Tá? Tem que ter uma análise mais atenta. Ok? Então, a número 9, a gente tem aqui como resposta a letra E. Belezinha? Ela vai enfatizar a interdependência entre esses elementos do processo didático e toda a base teórica ali que está sustentando a escolha dos métodos, né? Que não são meramente técnicos. Todo mundo conseguiu compreender isso aí? Não são meramente técnicos, né? Então, tem toda essa interdependência de base do processo didático e também a sua relação de base teórica, né, para a escolha do método, tá? Quem faz pesquisa acadêmica está por dentro disso aí direto. Ideia do método, estudo do método. É método para lá, é metodologia. Gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Na segunda-feira, eu vou fazer a minha defesa de qualificação 2. Significa que eu estou há 6 meses de ser doutor em educação. Então, quando a gente vai fazer a última sabatina, eu tenho a possibilidade de liberar esse link para quem quiser assistir. Só não pode falar nada, não pode abrir o áudio, não pode abrir a câmera, tem que entrar e ficar quietinho. Se vocês quiserem, podem me chamar no privado, eu coloco lá para vocês, tá bom? Eu só vou liberar para quem tiver interesse, eu não vou colocar isso no grupo, não. Porque não é uma atividade pública, mas ao mesmo tempo não é tão pública assim, né? Cabe mais a quem está interessado no tema. Então, quem tiver interesse, quiser prestigiar. Agora, quando for a defesa, eu vou chamar geral. A defesa deve acontecer, eu espero que aconteça antes do carnaval. E aí, essa sim, eu devo ter... Como tem uma pessoa da banca que é do Chile, provavelmente vai ter um link para poder disponibilizar. E quem quiser assistir presencialmente, vai ser um prazer. Né? Lá na PUC, na Gávea, já faço o convite desde já, tá bom? Quero dividir essa trajetória com vocês. Vamos para a questão número 10? A gente está quase acabando, né? A questão vai até 11, não é isso? É isso mesmo? Até 11? Até 13, né? 14, 15. Gente, não está acabando nada. Tem que acelerar esse passo aqui. 11 nesse papel aqui. Questão 10. Vamos tentar fazer uma dinâmica mais acelerada, para a gente poder também ganhar tempo? O que vocês acham? É para vocês já corrigiram essa questão. Número 10. O que vocês marcaram no 10? Essa eu errei, professor. Errou? É bom quando a gente acha o erro, né? Ah, Hã? Eu vi é um porque marco, isso? aqui quando eu olho pelo notebook não aparece a letra, eu tenho que comparar. Estranho. No próprio texto? Já tem, né? Mas tá tudo bem. Número 10, o que vocês marcaram? Vocês foram em quê? A questão está falando sobre avaliação escolar, né? Eu fui na Considerando a letra A função também, eu me diagnóstica da confundi. avaliação. Confundiu? Eu me Letra confundi B. porque a letra A e a letra B começam com a mesma palavra. Refere-se. Uhum. Marquei a Aí eu acabei B, me confundindo. Eu marquei a. B de Quem bola. marcou a B de bola, acertou, tá? Vocês estão corretos, a letra B. É importante ficar atento nos detalhes da questão, tá? Essa questão aí, ela vai descrever a função diagnóstica. Né? É justamente essa função diagnóstica apresentada ali para nós, no sentido que é um processo contínuo de identificação, de progressos e de dificuldade também, para reorientar o trabalho. A função diagnóstica ela tem esse objetivo, né? Que não são permeando ali todas as fases do ensino, né? Elas vão permeando todas as fases do ensino. A função diagnóstica ela tem, normalmente acontece antes, mas ela vai permeando, você vai avaliando, você vai reorientando.
Então, por meio dessa função, ela permeia todas as fases do ensino, mas ela vai também dando novos caminhos. Então, questão número 10, letra A, tá? Não, letra B. Ok? Vamos avançar aqui de maneira mais sucinta, que aí eu estou perdendo muito tempo lendo as questões, vocês já leram a questão. Questão número 11. Sua obra didática fala sobre qual das seguintes afirmações sobre o fracasso escolar. Lembra que eu falei que o Libani também traz isso? A ideia de fracasso escolar. A gente está buscando a questão incorreta. Questão 11, ele vai falar o quê? Justamente dessa questão, né, sobre o fracasso escolar. A única resposta que tem ali como uma resposta que é a que a gente está buscando, a incorreta, é a letra D. As outras são todas corretas, tá? Retas e corretas. As deficiências e dificuldades dos alunos são inerentemente naturais e intrínsecas de cada indivíduo. Isso está correto? Elas não são inerentemente naturais. Elas não são naturais, mas provocadas pelo modo de organização econômica e social da sociedade. Tá? Então, essas deficiências, as dificuldades, é o contexto social que vai influenciar nesse sentido. Tá? Então, a resposta aqui é a letra D de dado. Ok? Show de bola, né? Alguma dúvida? Vamos avançar. A pedagogia histórico-crítica de quem? Olha quem errou hoje aí, Demerval, Saviani e Libânio, a própria prova estava dizendo, o próprio simulado estava dizendo, fazendo essa distinção. Cuidado para não confundir esses caras aí. São caras que estão vivos, tá? Estão vivos ainda. Então, como um dos seus principais representantes, está falando sobre pedagogia histórico-crítica. Vamos avançar aqui, né? Que a gente quer a questão incorreta. Conforme Libânio. Libânio cita Saviani. Mas a pedagogia histórico-crítica é de Saviani. De Demerval, Saviani. Então, a número 12, o que a gente marcaria no número 12? Sobre a pedagogia histórico-crítica. Isso, letra A. A avaliação dessa teoria é desnecessária e prejudicial, pois o mais importante é a autoavaliação e o progresso do grupo rumo à conscientização, sem a necessidade de apontar o que foi ou não assimilado. Gente, isso aqui está incorreto. Né? A gente tem aqui uma questão falsa. Aqui tudo está correto, tá? Correto. A gente pode dizer aqui na questão número 12 que a pedagogia histórico-crítica ela considera a avaliação como um papel importante. Ok? Ela deve ser diagnóstica, permanente, contínua. Dessa forma, o Saviani vai dizer isso para nós, tá? Com o objetivo de quê? Apontar ao professor e aos alunos o que já foi ou não assimilado. Então, esse é o objetivo aqui que diz respeito à pedagogia histórico-crítica e a sua relação com a avaliação. A descrição apresentada aqui, nessa letra A, ela se apresenta com qual pedagogia? Vocês conseguiram entender a minha pergunta? Ela está incorreta. Então, ela se aproxima mais com o quê? Não é com a pedagogia histórico-crítica. Não diretiva? Não diretiva. Também um pouco com a libertadora, né? Trazendo um pouco ali a ideia da libertadora, mas muito mais com a ideia de não diretiva. Tá? Quando ela fala que grupo rumo à conscientização, está um pouco conectada à libertadora. Às vezes, essas tendências elas podem se cruzar na sua prática. Tá? Mas a gente pode dizer que, com certeza, pedagogia histórico-crítica, essa letra A não é. Tá? Então, é importante você, quando pega uma questão sobre pedagogias, tendências, ir com esse olhar, né, ir buscando ali, né, qual que está conectado. As outras ali, a gente pode dizer que estão todas corretas. E aí, só vocês relerem, vocês vão tirar de letra isso aí. Tá? Então, a gente pode dizer que a número 12, com certeza, é a letra A. Ok? Número 13. Segundo Vygotsky, um dos autores associados à pedagogia histórico-crítica, propôs uma teoria que rejeita o inatismo e o empirismo comportamentalismo, afirmando que a constituição do ser humano se dá numa relação dialética com a sociedade. Seu conceito de mediação, de cultura, tudo isso está relacionado a Vygotsky. Vocês estão me vendo? Eu acho que mexi aqui no fone. Ok? Sim, está dando para ouvir, sim. É central para entender o papel da escola e do professor. Com base nessas premissas, nessas considerações, nessas afirmações, nesses pressupostos, quais as afirmações abaixo expressa corretamente a contribuição de Vygotsky para a didática? Olha que interessante, né? Segundo o livro do Libânio, qual alternativa vai trazer uma contribuição de Vygotsky para a didática? Caraca, isso é interessantíssimo pensar, né?
E aí, o que vocês marcariam? Letra A. Letra A. Pô, ninguém tá errando nada nessa prova, hein? Zona de desenvolvimento proximal. Por que o povo lá... Ah, essa ficou na dúvida, né, Larissa? Por que na hora do print lá eu não vejo ninguém tirando no 10? Aqui ninguém erra nada. Eu tô pensando achar que tá muito fácil isso. Vou fazer questões mais difíceis. Número 13, então, a letra A, ok? Corretinho. A única que está correta aqui para nós é a letra A. Ele propôs o conceito de zona de desenvolvimento proximal, onde o papel da escola e do professor é mediar. O papel da escola, do professor, dos pares, né, ali, mais experientes, da relação do aluno com o conhecimento através de estratégias que permitam uma aprendizagem real e significativa, compreendendo que o ambiente modifica o homem e vice-versa. Então, olha só que interessante nessa número 13. Ela sintetiza as contribuições de Vygotsky, ok? Com esse conceito de ZDP, né? E toda a ideia de mediação do professor em uma relação que é dialética com o ambiente. Gente, é fundamental vocês estudarem Piaget e Vygotsky. Percebam que isso está no livro do Libânio. Olha a diversidade de assuntos que tem no livro do Libânio. É um curso de pedagogia, o livro do Libânio. Concordam comigo? Tem autores da psicologia, tem avaliação, tem de tudo um pouco. Então, a número 13, com certeza aí, é a letra A. Tá bom? Poxa, isso aqui é sacanagem. O principal conceito formulado por Vygotsky é de educação bancária. Ah, não vou nem falar mais o resto, né? Cada uma. Então, muito fácil essa questão. Questão número 14. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa questão número 14, porque ela é uma questão um pouquinho mais complexa, eu acho, né? Na minha opinião. Tratamento didático da matéria nova. Isso é muito específico. A aula, enquanto forma predominante de organização do processo de ensino na escola. Então, essa característica ali, a estrutura didática da aula, que vai envolver fases, isso aqui é muito específico do livro. Da preparação e introdução da matéria. Isso aqui, gente, é muito perfil da Marinha. Tá? Quem vai fazer a prova da MB, da Marinha, tem que ficar ligado nisso. É a ideia de que essas fases aqui, preparação e introdução da matéria, tratamento didático da matéria nova, consolidação e aprimoramento de conhecimentos e habilidades, aplicação e controle da avaliação de resultados. Isso no nosso livro do Libânio, nosso módulo do Libânio, a gente trabalha isso com muita atenção, muito detalhadamente. Então, atenção a isso aqui, tá? Agora, no que concerne, ou no que está relacionado, no que diz respeito à fase do tratamento didático da matéria nova, quais as alternativas a seguir apresentam uma ação incorreta que o professor deve considerar? Essa é uma questão difícil. Letra A. Letra? Foi, Nicolas? Letra A. Isso. Ah. Vamos ver, Nicolas, se você acertou essa questão? A gente está buscando a incorreta, ok? Então as outras estariam todas corretas, não é isso? Correto. Vamos lá. Embora, olha só, garantir que a percepção inicial do aluno com a matéria seja apenas indireta. Apenas indireta? Soa estranho, né? Recorrendo exclusivamente à explicação verbal e à representação abstrata dos objetos de estudo sem o contato direto com a realidade. Tá muito estranha essa questão, tá não? Olha só. Embora a percepção indireta seja uma via, ok? O livro, né, do Libânio menciona a percepção direta, tá? O confronto com as coisas, o fenômeno, os processos da realidade que são estudados ali por meio de experimentos simples. O estudo do meio, a demonstração. Então, excluir uma delas, a via indireta, né, ou qualquer outra, né, aqui está dizendo que seja apenas indireta. Excluir qualquer uma dessas daqui seria incorreto. Isso já torna a nossa questão aqui como incorreta, né, que é o que a gente está buscando. E eu digo mais, nessa fase ali, há o propósito de maior sistematização, envolvendo o quê? O nexo, a transmissão e assimilação ativa de conhecimento. Então, a gente pode dizer que, com certeza ali, essa nossa resposta é a letra A, e que nessa etapa, né, essa etapa que a gente está falando do quê? Tratamento didático da matéria nova. Tá? Não esqueça disso. É isso que a gente está falando. Há o propósito de maior sistematização, envolvendo, então, o nexo de transmissão e assimilação ativa dos conhecimentos. Essa conexão ali. Então, a gente tem ali, nessa etapa também se realiza a percepção de objetos, fenômenos ligados ali ao tema, a formação de conceitos, todo o desenvolvimento das capacidades que são cognoscitivas, conhecimento, de obter um conhecimento a partir de uma observação, a partir daquilo que você observa, que você está vendo, né?
toda a ideia de imaginação, de raciocínio dos alunos, está tudo conectado ali. Então, a percepção ela pode ser direta ou indireta. Isso está no livro. No que diz respeito à via direta, a gente pode dizer que tem ali o confronto com as coisas, com os fenômenos, os processos da realidade estudada, por meio de experimentos simples. Estudo do meio, demonstração, enfim. Agora, quando se trata da via indireta, isso está no livro, tá? O professor ele vai recorrer a uma explicação da matéria, um estudo independente dos alunos, uma conversação dirigida, a fim de que o quê? De que o aluno vá formando noções. Para isso, ele vai se utilizar de quê? De ilustrações, de desenhos, de mapas e da própria representação verbal do objeto de estudo. Então, nessa fase de tratamento didático da matéria, você tem ali vias que são direta e indireta. É fundamental que vocês entendam essa diferença aí, tá bom? Consegui explicar isso? Sim. Show. Então, 14, a gente pode dizer que a resposta é a letra A, com certeza. Vamos para a nossa penúltima questão. Por que penúltima, Johnny? Não é a última, não. Porque tem mais um detalhe para casa. Dever de casa. A formação profissional do professor abrange as dimensões teórico-científicas e técnicas. Até já mencionei isso hoje, né? Já falei isso aqui. Qual das seguintes alternativas apresenta corretamente um aspecto de dimensão teórico-científica na formação do professor? Então, ele quer saber o aspecto teórico-científico da formação do professor, né, conforme o Libano, lá que eu falei já na página que eu já mencionei. E aí, o que vocês marcariam nessa número 15? Letra E. Letra E. Por quê? Porque ela descreve precisamente a composição da dimensão teórico-científica. Ela vai dizer o seguinte, ó, abrange a formação acadêmica, bem óbvio, né, gente? Teórico-científica. Né? Incluindo tanto a formação específica quanto os fundamentos pedagógicos aí. Lá no slide 42 do material do Mentorizar, nosso material, se você olhar lá, eu falo assim, a formação do professor abrange segundo essa dimensão, o saber técnico-prático, ou a dimensão técnico-prática, visando a preparação profissional específica para a docência, incluindo as didáticas, as metodologias específicas de materiais, a psicologia da educação, a pesquisa educacional e outras. Lá, eu vou falar lá pelo slide 42 do nosso material do livro, o conteúdo. Eu vou explicar a dimensão técnico-prática. Nesse caso, a gente está procurando aqui a dimensão técnico-científica. Então, com certeza é a letra E. Vocês tiveram a curiosidade de checar isso no livro? Ou vocês só responderam? Não deu tempo, né? Eu não consegui fazer ainda parar para estudar mesmo especificamente, né? Isso está bem no início do livro, tá? Eu tô com a bagagem mesmo que eu estava estudando, porque eu ainda não acabei o ano de provas ainda, né? Ainda tô fazendo algumas provas, então não tô com São os muito nossos tempo. dilemas, né, de vida. Mas Hoje mesmo eu saí de uma prova. É importante vocês retomarem esses conteúdos, tá? E principalmente no que eu estou mencionando para vocês aqui. Essa ideia da dimensão técnico-prática e técnico-científica, ela é uma ideia boa para você estudar. Porque a banca da Marinha, principalmente, ela gosta de pegar nesses detalhezinhos. Tá? E isso aqui, a própria questão já dá para você, ó, técnico-prática e dimensão teórico-científica. Dedutivamente, você poderia responder essa questão aqui, tá? Porque a gente pode dizer que abrange a formação acadêmica. Opa, falou de acadêmico, a gente está falando, então, de uma formação teórico-científica. Né? A outra é técnico-prática. Técnico-prática tem a ver com o quê? Uma preparação profissional específica para a docência, em que a didática faz parte. Vai incluir, então, a didática, as metodologias, as matérias, e a própria psicologia da educação nessa influência da dimensão técnico-prática, que não é o detalhe da nossa questão. Tá? A própria pesquisa educacional, e outros ramos que vão influenciar aqui. Tá? É muito dedutivo nesse sentido, mas não confiem na dedução. Estudem o conteúdo. Pergunta, eu preciso ler o livro? Tenho que lhe dizer uma coisa. Infelizmente, essa é a regra do jogo. Tá? Infelizmente, essa é a regra do jogo. Se você não ler o livro, não vai ser mais difícil. Obviamente, qual é a ordem que eu deveria seguir? Cada um vai seguir aquilo que o seu coração mandar. Mas se eu tivesse que recomendar você, o que eu faria? Faria uma leitura, inicialmente, faria uma leitura flutuante pelos slides. O que é isso?
Olhar os slides é aquilo que o professor sintetizou. Por quê? Na leitura dos slides, você vê como que eu organizei os tópicos. O sumário de um livro, ele diz mais ou menos o caminho que aquele autor vai seguir. Então, você vai ver os slides, depois você vai ver as videoaulas e depois vai estudar o livro. Minha sugestão sempre é essa. Ah, Johnny, eu não gosto, eu gosto de ouvir primeiro as videoaulas antes de resolver. Aí é com você, mas a minha sugestão é essa. Agora, cada um vai encontrar o seu caminho. O importante é que você não deixe de ler o livro, principalmente para a prova da Marinha, que é bem literal, ok? Assim a gente está encerrando nossa aula, quase que pontualmente aqui. Deixa eu avançar um pouquinho aqui, ó. Olha aqui que eu deixei para vocês. Vocês não receberam isso no simulado, por quê? No simulado, eu não consigo, no simulado, estabelecer para vocês uma imagem. Não dá para colocar a imagem. Então, o que eu vou fazer? Na aula de hoje, na aula ao vivo, esse simulado aqui, ele vai estar em PDF. Então, se você quiser imprimir, se de repente não teve tempo de fazer ele na plataforma, então, na aula de hoje, lá na pasta de aulas ao vivo, Reveja os Encontros ao Vivo, dia 2/9, você vai baixar esse material. Baixando esse material, você vai ter acesso a essa figurinha aqui, essa charge. O que eu fiz? Eu estabeleci uma historinha em quadrinho, é sugestão, eu não sou professor de português, é que eu gosto de dar pitaco mesmo, então ajudar vocês a se prepararem para a redação. E reforçar que essa preparação ela precisa começar desde já. Não dá para deixar a redação para estudar quando estiver perto da prova. Ah, vou fazer uma redação, uma redação por semana antes da prova, faltando um mês. Não, é ao longo do tempo. E aí é importante procurar um professor lá na pasta, no módulo de português. A gente tem lá a apresentação desses professores, e aí você escolhe um professor, fecha com eles uma mentoria, fecha lá o acompanhamento deles, seja qual for o trabalho que cada um faz, e assim você vai dar prosseguimento à sua preparação, sólida, tá? Com devolutivas, que é importante. Porque aqui eu posso dar sugestões de temas, de títulos, como vocês vão construir aí, assuntos, mas quem vai corrigir a redação é o professor de português, não esqueça disso. Então, depois disso, você vai fazer uma redação conforme está no seu concurso. Aí tem uma imagem aqui, ó. Por que você parece tão preocupado? Eu acho que alguém está monitorando a minha conta. Obviamente, ela está com o celular na mão. Vamos reforçar suas senhas por segurança. E aí tem uma imagem aqui, ó. Pronto. Sinto como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Tem um pouco de soberania, tem um pouco de tecnologia. Vamos ver o que eu apresentei para vocês como possibilidades, para vocês escolherem. E, gente, eu quero fazer mais de uma redação. Faz cada uma dessa daí. Faz no estilo da Marinha, faz no estilo da Aeronáutica. Exército não tem prova de redação, né? Mas, sei lá, você vai encontrando um caminho aí. Não esqueça de criar o seu título. Por que eu estou dando essa tarefa? Porque a prova da Marinha está cobrando o título. Então, é importante vocês treinarem isso. Stalking digital e os limites da privacidade na era da hiperconectividade. Essa questão, esse título, ou esse modelo, aqui, esse tema, esse assunto, poderia cair em qualquer concurso. Concordam comigo? Qualquer concurso poderia. A gente tem a proibição dos celulares nas escolas, a gente tem aí esse documentário, esse vídeo do Felca, que viralizou para a questão da adultização, né? Então, olha quanta coisa vocês podem abordar. Os impactos das tecnologias digitais no desenvolvimento socioemocional das crianças e adolescentes brasileiros. Olha aqui, vocês podem... Eu estou dando substrato para vocês praticarem, é isso, estou sugerindo. Porque às vezes você está sem ideia. Pô, queria tanto praticar uma redação, não sei o quê. Assunto bom, importante, pode se tornar uma questão de prova. Fala aí, Nicolas. Bom, então, sobre esse tema que fala sobre os impactos das tecnologias digitais no desenvolvimento socioemocional das crianças e adolescentes brasileiros, eu estava assistindo um vídeo hoje que falava sobre o impacto das telas no desenvolvimento da criança e como isso afeta, entendeu? Então, acho que isso pode estar ligado também, a gente consegue fazer um aparato legal para construir um texto bem coeso e com bastante informação. Se você olhar os vídeos das aulas ao vivo, você vai ver que esse tema eu já propus. Inclusive, antes de uma prova de uma amiga, eu falei que poderia cair isso, e não é que caiu, na prova daqui do Rio de Janeiro, a prova de concurso na área da educação, né? Então, isso aqui é um tema muito latente. Então, é importante vocês tatearem isso aí para mim, isso vai ser o futuro. Em termos de prova, não tem como fugir disso, não. E até para vocês ganharem também argumentos para discutirem com colegas, e se alimentar um pouco disso que está em voga, né? Acho que é importante. Eu, às vezes, dou sugestões também. Nas aulas ao vivo tem sugestões de vídeos também que eu coloco lá no link, tá bom?
Quando vocês abrirem a plataforma, abrirem uma determinada aula, vocês vão ver que também tem vídeos de YouTube de sugestões. Por isso que é legal a plataforma, que a gente pode utilizar desses recursos, né? A tecnologia digital e sua importância na soberania nacional. Essa aqui já é uma proposição mais focada na Marinha. Como é que vocês argumentariam a partir dessa charge, ou a partir desse campo semântico que a gente está trazendo aqui, que a tecnologia digital é a sua soberania nacional? Porque só essa imagem aqui também dá um viés, né? A ideia de uma soberania nacional. Gente, não sei se vocês sabem, tem até um aplicativo para você recuperar seu celular agora. Você tem hoje o gov.br permitindo vocês assinarem um contrato do Mentorizar. Né? Hoje eu tive que fazer um documento no cartório, foi muito interessante, porque tem lá o e-notário, um aplicativo que você baixa, e aí você checa, você faz uma checagem das informações ali. O cara, que é tabelião, ele entra numa videoconferência contigo e valida o documento. Eu não tive que ir ao cartório. Eu nunca tinha feito isso, primeira vez. Então, assim, eu achei bem interessante, então a gente precisa ficar ligado nisso, né, de como isso está influenciando a questão das relações socioemocionais, aí a questão da hiperconectividade. Muitos casais hoje não conversam, vivem no celular. Eu, outro dia, estava conversando com um amigo, ele falou que chegou na balada, a menina deu uma condição para ele, assim, né, parecia que eles iam flertar um com o outro, ele foi lá, trocou o zap e falou com ela no Instagram e foi embora. Eu falei, mas é isso, você não dançou com ela, não conversou, não quis saber da vida. Não, é que eu funciono melhor no Instagram. Caramba, cara, como é que tu fez isso? Essa garotada, esse garoto é bem mais jovem, né? Tem uns 18, 19 anos, eles se situam muito bem no celular, mas nessa relação do ser humano eles têm dificuldade. Então, isso tudo que tem a ver com vocês, né? Com essa temática que eu estou sugerindo. E aí tem um material aqui, ó, para vocês responderem, e aqui o nosso finalzinho, o nosso material mesmo, o nosso padrão, tá? Então, basicamente foi isso que a gente trouxe hoje para vocês. Eu não sei se vocês gostaram da aula, dessa dinâmica. Esse material em PDF eu vou deixar lá na aula ao vivo, na descrição dessa aula ao vivo, tá? E eu queria muito que, se vocês quisessem, assim, abrir a câmera, mas se também não quiser, não tem problema. Só não saia da reunião para eu poder fazer aquele print. Porque aí, quando eu tiro aqui a apresentação, eu consigo fazer um print legal. Vou fazer um print aqui. E eu queria agradecer a paciência de todo mundo que ficou aqui até o final. Não é uma aula que inspira... ela abriu a câmera. Mirela, show de bola. Deixa eu tirar de novo, Mirela. Eu já tinha feito o print, vou tirar de novo. Eu acho que também tem tudo a ver, né? Não foi não. Pera aí, Mirela. Deixa eu fazer de novo. Prepara de novo. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de proposição também. A gente está aqui pelas telas, né? Eu tive a possibilidade de conhecer algumas alunas lá no dia da prova. E assim, foi muito legal. Essa opção, gente, é uma coisa... É muito bom, sabe? A gente poder conhecer as pessoas, lidar com os sonhos. Alguns vídeos a gente está até colocando isso no Instagram. Então, assim, tem muitas alunas que elas me olham como se eu fosse uma personalidade no dia da prova. Eu fico muito bobo, assim. É legal, mas ao mesmo tempo assusta. Porque tinha menina, assim, no dia da prova, Mirella, que ela vinha correndo assim, atrás, na rua. Professor, eu só estudei com seus vídeos. Eu falei, caraca, a gente não tem noção de como que a gente atinge, né, outras pessoas. Eu ainda não tive a possibilidade de encontrar, assim, no aeroporto, por exemplo. Mas nesse dia foi uma coisa surreal. Porque era só gente fazendo prova, então o meu público estava todo ali, e eu estava muito concentrado com o pessoal de pedagogia. E, de repente, ela atravessou a rua. Hoje ela até é aluna. Ela não era aluna, ela só tinha estudado pelos nossos vídeos do YouTube e se apaixonou. Talvez seja o caso de vocês também aqui, que entraram aqui por meio de uma correção, de um vídeo meu, de uma loucura que eu coloquei no Instagram, de uma dica. E a gente é isso, né? A gente acaba atuando nesses espaços, nessas possibilidades. Então, eu fico muito feliz de poder estar ajudando vocês. E eu quero que vocês se inspirem aí para cada vez mais colocarem também lá o resultado de vocês, praticarem, né? Tiverem dúvida também, estejam aqui na aula ao vivo. A aula ao vivo não é só o momento de eu vir aqui e ficar falando, não. É o momento de tirar dúvida mesmo. Aí, depois da aula que eu paro de gravar e estou aqui para tirar dúvida. Professor, não estou achando tal coisa. Professor, eu estou com dúvida no que fazer. E aí, é importante também, vocês podem aparecer nas aulas de outras turmas. Porque às vezes eu abro, toda terça-feira eu estou aqui, só que alternando as turmas, conforme o planejamento que eu já coloquei até o final do ano. Não é só turma, mas você entra lá. Às vezes você chega lá na aula, por exemplo, semana da turma Pegasus não apareceu ninguém.
Não apareceu ninguém. Se você é da turma verde oliva ou da turma cisne branco que tem dúvida, você podia ter aparecido lá e ter tirado suas dúvidas. Então, gravem isso. Toda terça-feira é meu plantão de dúvida. Então, estou aqui para ajudar. Porque senão, vira uma loucura, eu estou gravando aula todos os dias e aí não dá tempo. E para vocês também seria ruim. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Quem quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. É isso, gente. Boa noite e até a próxima aula. É só olhar o nosso planejamento lá. Tchau, tchau.